A gente vai, então, receber agora, na nossa live, essas outras duas pessoas que são importantíssimas para a história e principalmente para a cultura de Madureira. A gente está, então, com Elias José, que é o presidente do Agbara, do Bloco Afro Agbara Du, que é um bloco importantíssimo, não só para Madureira, mas para o Rio de Janeiro como um todo, para a história da negritude da nossa cidade. E também Pretinho da Serrinha, que é um grande músico, compositor, produtor, que é de Madureira, da Serrinha, e que tem um trabalho que traz toda essa referência desse lugar de onde ele vem, de onde ele vive. Vou começar, então, com o Elias. Elias, então fala um pouquinho aí sobre o Agbara, sobre a história do Agbara, sobre a relação que o Bloco Afro tem com Madureira. Pode falar, Elias, vamos lá. Eu acho que seu microfone está mutado. Tem como abrir? Tá foi. aberto, Pode falar, estamos ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Serrinha. Boa noite, Rodrigo. Pretinho, bom ver vocês aí. Ver Caroline, né, ver o pessoal expor essa combinação de fatores, né, da história e do turismo. É muito importante esse trabalho que o pessoal desenvolve na nossa região. Até porque Madureira é muito rico, né? É muito rico de história. E essas histórias têm que ser resgatadas, têm que ser preservadas e elevadas para que as futuras gerações possam, né, compreender, né, as suas origens, né? Porque nós vivemos num país em que a questão das nossas origens são negadas, né? Até os aspectos mais elementares da vida humana, né, são negadas. E a gente está vivendo, inclusive, hoje, de forma muito mais escancarada, a questão do negacionismo, né, das condições humanas. E isso é algo que nós temos que pensar em como se contrapor, né? Até porque a nossa história de descendentes de africanos, de trabalhadores transformados, né, em escravos no Brasil, né, ela é um somatório de relações de poder, né? É uma relação de opressão e de exploração. Não é qualquer coisa saber que nós descendemos de um povo que foi, durante 350 anos, submetido ao trabalho escravo, de produzir riqueza para um punhado de indivíduos, de seres humanos que parasitaram sobre nossos antepassados, para eles, até os dias de hoje, desfrutarem, né, de todo um acúmulo de riqueza, né, que é parte desse processo do trabalho escravo. E nós, do Agbara Du, somos parte dessa concepção da necessidade de fazer resgatar, de fazer preservar, elevar a nossa história, entendendo o nosso papel enquanto sujeito da história, né? Então, se você levar em consideração que o Agbara tem só 39 anos de história, né, no estado do Rio de Janeiro. Só, né? Nós refletimos um pouco do que alguns que nos antecederam pensaram e colocaram em prática, certo? Nós estamos numa continuidade, né? Então, quando nós nos remetemos à figura de Zumbi dos Palmares, de Aquatune, de Andara, de Paulo da Portela, de João Cândido, de Candeia, né, de Mestre Fuleiro, de Mestre Aniceto, né, de Vão Maria, né, de Mestre Darcy Jongo. Todos esses são personagens que são continuidade de um processo de luta, de organização do nosso povo na nossa região, né? E assim foi no país todo, onde aportou-se navios negreiros e se submeteu nosso povo ao regime escravo. Nosso povo viu forma de se organizar. E isso é muito importante a gente registrar, informar, né? Porque senão vão continuar dizendo que a gente era escravos, que nós somos escravos. Nós não éramos escravos. Nós fomos sequestrados, né, na África, no continente, colocados no porão dos navios negreiros, transformados em trabalhadores escravizados para produzir riqueza para um punhado de parasitas. Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante falar sobre isso, porque senão naturaliza, né? E aí acha que nasceu escravo, né? E na verdade foram escravizados, né? Então é importante você trazer essa questão. Então assim, o Agbara Du, que na língua iorubá significa força negra, né, é parte de um processo, né? A gente ali tão próximo da Portela, em que também vivenciamos e conhecemos e convivemos com o Mestre Candeia, que toma a iniciativa de questionar um aspecto cultural de modificação de uma estrutura que era de negros e negras,
né, que em dado momento da história começa a ser mercantilizado para atender uma determinada camada da sociedade que anos antes nos marginalizavam, nos víamos como marginal. E quando o mestre Candeia toma a iniciativa de fundar o Quilombo de Artes Negras, né, lá em Coelho Neto, né, questionando essas mudanças na estrutura da escola de samba Portela, né, foi um ato político de grande relevância, né, porque ali ele botou o dedo na ferida, né, e incomodou a muita gente. Eu particularmente, tive a oportunidade de conhecer o mestre Candeia bem novinho, né, participei da história lá do Quilombo, né, e aprendi um pouco com o mestre Candeia. E essa vivência leva o Aguibara a ser uma continuidade do processo, porque, por coincidência, né, ou não, o Aguibara começa a ser organizado, pensar de organizado, no botequim do tio Nozinho, ali em frente a, hoje, onde a Praça Paulo da Portela. Isso lá nos anos de 81. Tinozinho abriu o seu botequim, né, para a gente fazer a conspiração, que em seguida a oficialização do primeiro ato de fundação do Aguibara se deu dentro da Portelinha. Dentro da Portelinha. Tá? Então, assim, as coisas vão se combinando, né? E o Aguibara foi se consolidando, ramificou, né, a sua concepção filosófica, né, de ação, de africanizar, né, como diz na nossa música, né, africanizamos Madureira, né, essa coisa de o Aguibara conseguir enraizar, né, essa concepção da autoestima negra, né, do ponto de vista da estética, né, da trança, do colar, né, das cores da unidade africana, né, o canto, as músicas, né, que trazer lá da origem a questão da africanidade aí, né, o Ijexá, o jongo, né, o samba afro, que é a nossa marca. Então, isso tudo é parte do que nós convivemos com o mestre Candeia, como também convivemos com o mestre Darcy, que depois no momento da fundação do Aguibara, o mestre Darcy foi morar no Aguibara. O mestre Darcy foi morar literalmente no Aguibara. Mesmo? Não sabia disso. Mestre Darcy nos deu aula, né, de jongo, nos ensinou o que era tocar jongo, nos ensinou o que era dançar jongo, certo? Naquele momento conflitante, quando ele, né, crise social e familiar, nossa, e a troca foi essa, né? O aprendizado que nós tivemos com o mestre Darcy, né? Então, assim, desde mestre Darcy, mestre Aniceto, né, que é uma figura lendária da Serrinha, que cumpriu um papel cultural e político, né, de grande envergadura, enquanto uma grande liderança sindical no Porto. Ele era o porta-voz, né, dos operários do Porto, né? Essa coisa toda, nós não podemos nos permitir, né, achar que o Aguibara nasceu, não. O Aguibara é fruto disso aí, de todo um conceito histórico, né, de atos e práticas de figuras importantes, né, na nossa história cultural, na região da Grande Madureira. Então, a nossa localização é em Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz é fato. Também foi quilombo, né? Tiveram vários quilombos em Oswaldo Cruz. E eu queria registrar uma coisa que talvez vocês não saibam. Eu tomei conhecimento de uma comunidade quilombola que fazia o jongo em um terreiro de candomblé no final do século XIX em Oswaldo Cruz. Lá do outro lado do rio, ali, Buraco do Galo, tem um rio, né, ali, né? Isso são fatos ocorridos. Porque nós temos a leitura, né, do jongo da Serrinha a partir da chegada de uma Maria na Serrinha e tudo mais, e a projeção que o jongo se dá. Mas tem registro de familiares, né, que viveram essa experiência lá em Oswaldo Cruz. Tanto é que você vê essa coisa de Candemo, essa ligação de Candemo muito forte também com o jongo, né, passa por aí, né? Tinha uma coisa de batuque ali também, já de muito tempo. Então, o Aguibara, né, a gente, quando traz a discussão sobre a negritude, da cultura, o espaço do Aguibara possibilitava discutir os mais variados aspectos elementares da nossa relação enquanto sujeito da história, certo? Desde falar da questão do mundo do trabalho, nós, negros e negras, enquanto, né, aqueles que trabalhavam no setor mais braçal, os piores salários, a relação homem-mulher, a questão do machismo, da homofobia. O Aguibara foi um polo, né, concentrador que possibilitava os negros, lá no início da década de 80, discutir e refletir a questão racial, mas
outros vários aspectos dessa sociedade, né, capitalista, burguesa, racista, machista, homofóbica, que nós vivemos. Né? Sim. E era necessário e é importante, Elias, que o Agbara ele foi fundamental também para essa questão da própria autoestima negra, né? Essa questão de exaltação de beleza, né? Eu li em alguns lugares assim, essa questão das noites da beleza que o Agbara promovia e que lotavam o quadro do Império, que as pessoas iam todas para Madureira, ainda na década de 80. Então, assim, até nisso o Agbara foi pioneiro, né? Nessa exaltação dessa beleza desses homens e mulheres negras, né? Esse evento aí, que era o ápice do Agbara, uma vez no ano, onde a negrada se preparava para ir à Noite da Beleza Negra, né? E o grande evento, assim, por exemplo, em 85, na quadra do Império Serrano, em que juntou Beto Sem Braço, Serginho Meriti, Arlindo Cruz, Guará, turma toda, fez que Almig Neto, tá todo mundo. Né? Era 11 horas da noite. Que é aniversariante também, hein? 11 horas da noite, já não podia entrar mais ninguém no Império Serrano, ninguém passava em Madureira, vocês terem uma ideia. E a escola de samba começaram a ficar pequena para a Noite da Beleza do Agbara Dudu, que era um momento, né? O Agbara tinha seu encontro, né, semanal, às sexta-feira, Terregão Senzala, no sábado, bate-papo crioulo, onde discutia os vários aspectos da nossa relação com a vida, né, enquanto negros e negras, e fazia, né, esse debate, né, numa perspectiva de fortalecer e ajudar a gerar outras agremiações afro. Tanto é que pós-Agbara, o Rio de Janeiro chegou a ter 24 blocos afro, certo? Em todo o estado. Né? Então, assim, meio parecido com o que foi o papel também que a Portela cumpriu de ajudar a impulsionar a criação de outras escolas de samba. Então, assim, para nós, ali em Oswaldo Cruz, poder ter uma leitura sobre a figura de Paulo da Portela, seu Manasséia, Argemiro, Osmar, né? Candeia, né? Essas figuras, né? Pensar que a Portela também nos deu um referencial em relação à questão, né, da primeira mulher a tocar um surdo numa escola de samba, né, Dona Dagmar, né? Isso é de qualidade, porque resgatar e falar disso, né, e que a gente pode dizer, olha, como é que a gente pode fazer com que se respeite a mulher no samba, né? Até porque o samba é um espaço machista, né? E assim, as mulheres se auto-organizando. E do Agbara, né, a gente fez discutir, aglutinar a discussão política partidária, né? Os partidos políticos tinham espaço para discutir. Nós não negávamos a discussão partidária, porque nós fomos educados, né? Por exemplo, não se meta com partido político, não discuta política, né? Não participe de sindicato, né? Porque, na verdade, assim, é a lógica que tem dos dominadores manter a gente fora do contexto, da alienação, a gente não sabe quem a gente é e quem são eles, né? Então, essa lógica perversa dos dominadores, lamentavelmente, não está muito incutida na cabeça do nosso povo, da nossa classe, né? Porque você, olha, política não se discute, né? Aí não se discute, aí se cria os males que estão aí até hoje, secularmente, mandando e desmandando, né? E a gente vê, inclusive, nesse momento, um retrocesso tremendo. Mas, assim, depois de você dar nossa condição racial, né, e de classe, nós, no Agbara, exercitamos isso sempre. Né? E por isso o Agbara também foi um polo aglutinador, porque não se omitia de fazer o debate, né, dos vários elementos que envolvem nossas vidas, nossa condição humana. Certo? Então, isso é muito importante para nós não sermos realmente utilizados pelos donos do poder, pelos descendentes dos donos do poder secular desse país. Certo? As nossas músicas de protesto, né, do Agbara, levante o rosto e veja, afinal, você não deve brilhar só no carnaval. Né? Pois é, Elias, eu queria que, além de que você recitasse, que você cantasse, então, uma música aí do Agbara, pô. Do Agbara? Você recitando também, você tem uma voz maravilhosa, mas canta aí pra gente também, pô. Agbara Dudu, raça, é devoção, é o sopro final da escravidão, é o negro livre para viver, é o cultuar de um passado promissor, é o orgulho de uma cor e se renova em seu valor, é a quebra das correntes, é o fruto e a semente e que o mundo inteiro cultivou, é a emancipação de um povo que não quer lutar de novo contra a civilização. Queremos simplesmente desfrutar desse direito singular. O que o negro plantou quer colher, colher o que o negro plantou quer colher. É mais ou menos por aí.
Não, só para finalizar aqui. A gente tem que colher. Então, nós ainda não colhemos. Então, Rodrigo e Pretinho, o Aguibara, né, no seu conteúdo assim, de organização, nós estamos hoje, né, no processo de reorganização, estamos ali na Praça Paulo da Portela, trazendo a juventude para, sabe, se inserir, para discutir, para organizar e para produzir coisas importantes, né? Nós vivemos numa região que é necessário registrar, das mais violentas do Rio de Janeiro, onde mais se perde jovens pretos entre 16 e 24 anos. Isso nós não podemos perder como referencial, que, lamentavelmente, né, nós temos uma estrutura, né, que não permite, não possibilita a juventude ter futuro. E a estrutura do Estado, né? A juventude negra tem sido alvo permanente disso. Então, estar com a Aguibara funcionando, né, é fundamental, porque